Sabe aquela dor que não dói no corpo, mas arranca pedaço da alma? Aquela que te faz acordar de madrugada com o coração apertado, olhando para o teto e pensando: como foi que eu cheguei aqui? Eu cheguei aos 48 anos com as mãos vazias, traída pelo homem que jurei amar para sempre, sem um centavo no banco, com dívidas no meu nome que eu nem sabia que existiam. E o pior, sem forças para levantar da cama. Mas foi justamente no fundo do poço que eu aprendi uma coisa que ninguém ensina. Tem silêncio que mata e tem silêncio que salva. E hoje eu vim aqui te contar os 3 silêncios que me tiraram do chão. Porque se serviu para mim, pode servir para você também. Fica comigo até o final, que essa história vai te mostrar que recomeçar não é sobre gritar, mas é sobre calar as coisas certas. Meu nome é Conceição, mas todo mundo me chama de Ceissa. Eu trabalhava como auxiliar de limpeza num hospital público aqui em Campina Grande, na Paraíba. Acordava às 4 da manhã, pegava 2 ônibus e passava o dia inteiro esfregando o chão, limpando o banheiro, carregando saco de lixo. Mas eu não reclamava não, porque eu tinha um sonho, ver minha filha formada. Ela estava no último ano de enfermagem. Faltava pouco. Eu e meu marido, o Josué, a gente dividia as contas. Ele trabalhava como motorista de aplicativo. Não era muito, mas dava. A gente morava numa casa alugada, simples, mas era nossa. Eu cuidava das plantas na varanda. Tinha um pé de coentro que eu conversava todo dia. Eu achava que a gente estava construindo junto, sabe? Achava que era um time. Até o dia que eu descobri que não era. Foi numa quinta-feira de manhã. Eu estava no hospital, limpando a ala de pediatria, quando meu celular tocou. Era um número estranho. Atendi. A senhora é Conceição, esposa do Josué. Era uma mulher do banco. Disse que tinha um cheque especial estourado no meu nome. Mais de R$7.000. Disse que ia entrar na justiça. Eu gelei. Falei que devia ser engano, que eu nunca tinha pedido cheque especial, que eu nem sabia usar essas coisas. Ela riu, daquele jeito seco, e disse: pois está aqui no sistema, assinatura sua, CPF seu, tudo certinho. Quando eu cheguei em casa naquela noite, o Josué não estava. As roupas dele sumidas. A gaveta onde ele guardava os documentos, vazia. No criado mudo, um bilhete. Desculpa, Ceissa. Eu me meti em coisa errada. Não dá mais para ficar. Você é uma mulher forte. Vai dar conta. Eu sentei na beirada da cama e não chorei. Não consegui. Era como se tivesse um buraco no peito e tudo tivesse caído lá dentro. Nos dias seguintes, eu descobri o estrago todo. Ele tinha pegado empréstimo no meu nome. Tinha usado meu CPF para comprar coisa no crediário e não pagar. Tinha deixado conta de luz, de água, de gás, tudo atrasado. Eu fiquei devendo quase R$15.000. E ganhando um salário mínimo. Pior que isso, minha filha me olhava com aquela cara de pena. Os vizinhos cochichavam. No trabalho, todo mundo sabia. Eu virei a coitada. Eu parei de comer direito, parei de dormir, parei de conversar com meu pé de coentro. Eu só queria sumir. Foi num sábado de tarde, na fila do posto de saúde. Eu estava ali esperando para pegar um remédio para pressão que tinha subido, claro. Estava olhando para o chão, perdida nos meus pensamentos ruins, quando uma voz mansa falou do meu lado. Moça, se a senhora continuar olhando para baixo desse jeito,
vai acabar achando só o que já perdeu. Levantei os olhos. Era uma senhora. Devia ter uns 70 e poucos anos. Cabelo branco preso num coque, vestido florido, chinelo de dedo. Mas tinha uma coisa nela, uma calma, uma firmeza. Ela sorriu e continuou. Eu vi você entrar aqui, vi o peso que você carrega. Não é no corpo não, é na alma. Eu não sei porquê, mas desabei. Contei tudo. Ali mesmo, na fila do posto, para uma desconhecida. Ela me ouviu até o fim, não me interrompeu, não me julgou. Quando eu terminei, ela pegou na minha mão e disse: Filha, você tá gritando por dentro. E esse grito tá te matando. Mas eu vou te ensinar uma coisa que aprendi com o tempo. Tem hora que a gente precisa calar. Não por fraqueza, mas porque o silêncio certo é o que cura. Ela me olhou fundo nos olhos e falou: Tem 3 silêncios que vão te salvar. E se você aprender a usar eles, daqui a um tempo você vai olhar para trás e não vai acreditar no tanto que mudou. Ela pegou um pedaço de papel velho da bolsa, uma caneta, e começou a escrever. Depois me entregou e disse: Guarda isso e pratica, todo dia. Eu guardei. E pratiquei. E foi isso que me salvou. A primeira coisa que ela me ensinou foi: para de contar sua desgraça para todo mundo. Ela disse: Filha, cada vez que você conta o que aconteceu, você revive. Cada vez que você explica, você se diminui. Cada vez que você pede pena, você enterra mais fundo a sua força. Eu tinha o costume de desabafar, no trabalho, com as colegas, na rua com a vizinha, no ônibus com quem sentasse do lado. Eu achava que estava aliviando, mas na verdade eu estava alimentando a ferida. A senhora me ensinou: vergonha não se explica, vergonha se cala e se transforma em dignidade. Ela me deu um exemplo. Quando uma árvore é cortada, ela não fica contando para a floresta inteira. Ela usa a seiva que sobrou para brotar de novo, em silêncio. Então eu parei. Parei de contar. Parei de me justificar. Parei de procurar ombro amigo. Quando alguém perguntava: e o Josué? Eu só dizia: seguiu o caminho dele, e mudava de assunto. No começo, doía. Parecia que eu ia explodir. Mas com o tempo, eu percebi. Cada vez que eu calava, eu guardava energia para mim, para me reconstruir. E foi isso que me protegeu. Eu parei de me expor. Parei de ser a coitada. E comecei a ser a mulher que ninguém sabia o que estava tramando por dentro. O segundo silêncio foi o mais difícil. A senhora me disse: você tá com raiva dele. E tá certa. Mas se você ficar falando mal, xingando, desejando mal, você vai ficar presa nele pro resto da vida. Eu fiquei em choque. Falei: mas ele me destruiu. Ele merece que eu fale. Ela balançou a cabeça. Ele merece, sim. Mas você não merece ficar gastando sua boca, seu tempo, sua mente com quem já foi embora. Ela me explicou: raiva falada vira corrente. Raiva calada vira combustível. E me deu um exemplo. Quando você xinga ele, você está dando atenção. Quando você deseja mal, você está ainda ligada. Mas quando você cala, você corta o fio. E aí, filha, você fica livre. Então eu parei de falar mal do Josué. Parei de ficar relembrando as merdas que ele fez. Parei de desejar que ele se desse mal. Toda vez que a raiva subia, eu respirava fundo e pensava: ele não merece nem meu silêncio, mas eu mereço minha paz. E sabe o que aconteceu? A raiva foi passando, devagar, mas foi.
E no lugar dela veio uma coisa estranha, indiferença, que é o contrário de amor, mas também o contrário de ódio. E foi isso que me protegeu. Eu não gastei minha energia odiando. Eu guardei para reconstruir. O terceiro silêncio foi o mais poderoso. A senhora me disse: agora que você parou de contar sua dor e parou de falar da raiva, você vai fazer uma coisa, vai traçar um plano, mas não vai contar para ninguém. Ela explicou: filha, quando você conta o que vai fazer, você perde a força, porque as pessoas vão duvidar, vão desanimar você, vão dizer que não dá, e você vai acabar acreditando. Ela me olhou firme, mas quando você cala e age, o resultado fala por você. Então eu fiz isso. Sentei numa noite, peguei um caderno velho e escrevi: vou renegociar todas as dívidas. Vou pegar um extra aos sábados. Vou cortar tudo que não é essencial. Vou guardar R$ 10 por semana, nem que seja debaixo do colchão. Eu vou sair dessa. E não contei para ninguém. Nem para minha filha, nem para minha mãe, nem para colega de trabalho. Eu só fiz. Acordava mais cedo, pegava faxina extra, levava marmita, cortei TV a cabo, cortei até o gás, passei a cozinhar com álcool, renegociei dívida por dívida, no telefone com paciência, e toda semana eu guardava aqueles R$ 10, às vezes 20, às vezes 5, mas guardava. E sabe o que aconteceu? As pessoas pararam de me perguntar, pararam de me olhar com pena, porque eu não dava assunto. E foi isso que me protegeu. Ninguém atrapalhou meu plano, porque ninguém sabia. Levou 8 meses. 8 meses de silêncio, de trabalho calado, de lágrimas escondidas, de madrugadas acordada fazendo conta. Mas no final desses 8 meses, eu tinha renegociado todas as dívidas. Tinha pagado a primeira parcela de cada uma. Tinha R$ 320 guardados. Não era muito, mas era meu. E tinha uma coisa mais importante, eu tinha me reencontrado. Eu voltei a dormir, voltei a comer, voltei a conversar com meu pé de coentro, que aliás tinha dado uma flor linda. Minha filha me olhava diferente. Ela não entendia direito o que tinha mudado, mas ela via. Ela disse: mãe, você tá diferente, tá mais inteira. As colegas de trabalho também notaram. Uma delas me perguntou: Ceissa, o que você andou fazendo? Você tá com outra cara. Eu só sorri e disse: aprendi a calar as coisas certas. E foi verdade. Faz 3 meses que eu encontrei a senhora de novo. Foi na mesma fila do posto. Ela me viu e sorriu daquele jeito calmo dela. E aí, filha, como é que tá? Eu abracei ela e contei. Contei dos 3 silêncios. Contei que tinha funcionado. Contei que eu tinha voltado a viver. Ela segurou minha mão e disse: eu sabia, porque você tem cara de quem aprendeu. Nesse momento, uma moça jovem sentou do nosso lado. Ela estava chorando baixinho, tentando esconder. A senhora olhou para mim e fez um sinal com a cabeça. Eu entendi. Me virei para a moça e perguntei: tá tudo bem? Ela olhou para mim com aqueles olhos vermelhos e disse: não, nada tá bem. Eu respirei fundo e falei: eu sei, eu também já estive aí, mas deixa eu te contar uma coisa, tem silêncio que salva. E comecei a passar para ela o que tinha aprendido. Quando terminei, a senhora se levantou, tocou no meu ombro e disse baixinho:
Agora você entendeu, filha. A lição não é só pra gente guardar, é pra gente passar, porque dor que vira sabedoria não pode morrer com a gente. E foi embora. Eu nunca mais vi ela, mas carrego as palavras dela todo dia. E você, que está me ouvindo agora, será que você não está gritando por dentro também? Será que você não está contando sua dor para todo mundo, alimentando a raiva e deixando todo mundo saber do seu plano? Porque se tiver, eu te digo, para, respira e aprende a calar as coisas certas. Comenta aqui embaixo, qual desses 3 silêncios você mais precisa praticar? O da vergonha, o da raiva ou o do plano? E se essa história tocou seu coração, compartilha com aquela amiga que está precisando ouvir isso. Porque às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para entender que recomeçar não é sobre fazer barulho, mas sobre guardar força. Eu sou a Ceissa, e essa foi a lição que me salvou. Um beijo no coração de cada uma. E lembra, tem silêncio que mata, mas tem silêncio que cura. Até a próxima.